Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e nesse vídeo eu quero abordar acerca do serviço dos bombeiros militares. Atrapalhar o serviço dos bombeiros militares é crime? A resposta é afirmativa. O nome iuris deste crime é subtração, ocultação ou inutilização de material de socorro. E sua previsão legal repousa no capítulo 1 dos crimes de perigo comum, do título 6 dos crimes contra a incolumidade pública, do livro 1 dos crimes militares em tempo de paz, do Código Penal Militar. Estabelece o artigo 275, subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. A pena é de reclusão de 3 a 6 anos. É interessante observar que existe um dispositivo legal com redação idêntica no Código Penal Comum, no artigo 257. Mas a pena prevista na legislação penal comum é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, o tipo penal militar trata com mais rigor este tipo penal. O Código Penal Militar prevê no artigo 277 algumas causas de aumento de pena. Determina: se o crime doloso de perigo comum resulta, além da vontade do agente, lesão corporal, a pena é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se o fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Nós temos aqui algumas hipóteses de crimes préter-dolosos. A objetividade jurídica deste crime é a incolumidade pública, evitando-se assim o perigo ou risco coletivo. Sua relação é com a garantia de bem-estar e segurança de pessoas indeterminadas. O sujeito ativo deste crime pode ser qualquer pessoa, militar federal, estadual, ativo ou inativo. No caso do civil, ele somente irá responder perante a Justiça Militar da União em face da impossibilidade de seu julgamento perante a Justiça Castrense Estadual. O sujeito passivo imediato é a coletividade e o mediato é o Estado. Doutrinariamente, este crime pode ser classificado como sendo um crime impropriamente militar. Os crimes impropriamente militares, eles estão previstos tanto na legislação penal comum como na legislação penal militar. E neste caso, inclusive, com redações idênticas. E, via de regra, podem ser praticados por civis. No entanto, o civil somente irá responder perante a Justiça Castrense da União quando a conduta envolver membros das Forças Armadas. É um crime vago, tem como sujeito passivo uma coletividade sem personalidade jurídica, ou seja, é uma comunidade inteira e não apenas uma pessoa determinada. É um tipo misto alternativo ou de conduta variada. Se dentro de um mesmo contexto fático, o agente subtrair, inutilizar ou ocultar aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate, ele praticará um crime único. É um crime doloso. A conduta do militar deve ser dolosa, intencional. Não existe previsão na modalidade culposa. É um crime plurissubsistente. Pode ser praticado em vários atos, admitindo desta forma a tentativa. É um crime de perigo abstrato, não exige a lesão do bem jurídico protegido ou a colocação deste bem jurídico em risco real e concreto. A ação penal é a pública incondicionada. O crime estará consumado quando o agente pratica qualquer uma das condutas previstas no tipo penal, independentemente de conseguir ou não o seu intento. A pergunta que se faz da análise desse crime é: ele pode ser praticado a qualquer tempo? A resposta é negativa.
O tipo penal exige um elemento temporal. A conduta deve ser praticada em um período determinado de tempo, qual seja em momento de calamidade ou desastre. A própria lei substantiva militar exemplifica quais são esses momentos: incêndio, inundação, naufrágio. Lembrando que este rol é exemplificativo, podendo ocorrer em outras hipóteses não previstas pelo legislador, tais como desmoronamento, desabamento, explosão, terremoto, furacão, maremoto, dentre outros tantos fenômenos. Por seu turno, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001, disciplina no seu artigo 13, item 105, não ter o devido zelo, danificar, extraviar ou inutilizar por ação ou omissão bens ou animais pertencentes ao patrimônio público ou particular, que estejam ou não sob a sua responsabilidade. Essa previsão é uma transgressão disciplinar de natureza média. Nos demais regulamentos disciplinares das Forças Armadas, a matéria vem estabelecida da seguinte forma: o Regulamento Disciplinar do Exército, é o R4, que é o Decreto 4346 de 2002, no item 22 do anexo 1. Não zelar devidamente, danificar ou extraviar por negligência ou desobediência das regras e normas de serviço, material ou animal da União, ou documentos oficiais que estejam ou não sob sua responsabilidade direta ou concorrer para tal. O Regulamento Disciplinar da Marinha, que é o Decreto 88545 de 83, prevê no seu artigo 7º, item 48, extraviar ou concorrer para que se extraviem ou se estraguem quaisquer objetos da Fazenda Nacional ou documentos oficiais, estejam ou não sob a sua responsabilidade direta. E o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, que é o Decreto 76322 de 75, estabelece no seu artigo 10, item 88, extraviar ou concorrer para que se extravie ou estrague qualquer objeto da Fazenda Nacional ou documento oficial sob sua responsabilidade. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca deste crime que é tão pouco abordado doutrinariamente, mas que é cobrado em concurso público. Desejo a todos bons estudos.